Quais são os impactos econômicos do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã? Confira a resposta. Política e agronegócio. Um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito iniciado em fevereiro e reabrir o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas globais do transporte de petróleo e gás, trouxe alívio aos mercados internacionais e abriu caminho para o maior avanço diplomático desde o início da guerra. O entendimento, que ainda será formalizado, provocou queda nos preços do petróleo e valorização das bolsas asiáticas, enquanto as partes se preparam para novas negociações sobre sanções econômicas e o programa nuclear iraniano. Leiberson Pedrosa traz informações direto da Rádio Nacional. Autoridades dos Estados Unidos e do Irã anunciaram nesse domingo um acordo preliminar para encerrar o conflito entre os dois países e reabrir o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo e gás. A expectativa de redução das tensões teve reflexos imediatos na economia. Os preços internacionais do petróleo registraram queda, enquanto os mercados de ações na Ásia operaram em alta após o anúncio do acordo. O entendimento representa o maior avanço diplomático desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em fevereiro. O conflito já provocou milhares de mortes e causou instabilidade nos mercados internacionais de energia. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o acordo está concluído. O anúncio foi feito após a confirmação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, país que atuou como mediador das negociações. O memorando de entendimento deve ser assinado oficialmente na próxima sexta-feira, na Suíça. Em comunicado, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã informou que a guerra e as operações militares em todas as frentes serão encerradas a partir desta segunda-feira. O governo iraniano também confirmou que pretende negociar durante um cessar-fogo de 60 dias um acordo mais amplo que inclua o alívio das sanções econômicas impostas ao país. Outro tema que ficará para as próximas rodadas de negociação é o programa nuclear iraniano, considerado um dos principais pontos de divergência entre Teherã e as potências ocidentais. Já Israel informou que manterá tropas em áreas consideradas estratégicas no Líbano, na Síria e na faixa de Gaza por tempo indeterminado. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, a medida tem como objetivo garantir a segurança das fronteiras e dos assentamentos israelenses. Com informações da Reuters, de Brasília, Leiberson Pedrosa, da Rádio Agência Nacional. O acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio pode trazer efeitos econômicos globais, com impacto na inflação, nos preços do petróleo e nas taxas de juros, além de alterar o cenário político na região. Especialistas avaliam que a redução das tensões favorece a estabilidade dos mercados e pode beneficiar o presidente norte-americano, enquanto cria novos desafios para o primeiro-ministro de Israel, que enfrenta crescente pressão interna e processos judiciais. Acompanhe a reportagem de Gabriel Brum. O possível acordo entre Estados Unidos e Irã pode baixar a inflação e acalmar o mercado de petróleo. Além disso, encerrar a guerra é uma tentativa de Donald Trump se recuperar diante da opinião pública, mas pode complicar a situação de Benjamin Netanyahu. É o que avalia o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Menezes. O especialista vê uma vitória do Irã no controle do Estreito de Hormuz e uma busca do presidente dos Estados Unidos em recuperar popularidade. O que o Trump está fazendo é um acordo para tentar reduzir em 2-3 meses o custo da gasolina nos Estados Unidos, que aumentou 46% nesses quase 4 meses de guerra, tentar recuperar alguma popularidade e tentar chegar com uma chance maior de vitória nas eleições internas dos Estados Unidos. Para ele, a dúvida que fica é Israel, que disse ser contra o acordo. Na avaliação do professor, a paz pode ser um problema para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que é impopular e enfrenta acusações criminais na justiça. A paz para Netanyahu significa enfrentar todas essas acusações nos tribunais e também enfrentar a população que é contrária a Netanyahu e que quer a sua saída. O anúncio do entendimento na noite de domingo fez os preços do barril de petróleo caírem de 100 para cerca de $80. Se o acordo for realmente implementado,
A tendência é que a inflação global caia com menos incertezas sobre o combustível, diz o professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado. Ele acredita que a demora para normalizar a produção e distribuição do petróleo na região não deve afetar tanto os preços. Porque você tem fontes alternativas, né? Você tem outros players no mercado que podem suprir uma eventual redução, no caso da produção da região do Irã, né? Claro que regionalmente isso é um problema, porque afeta a economia iraniana, que já é uma economia que já está bastante abalada, né? Há algum tempo por toda a restrição, pelos embargos que foram feitos pelos americanos, né? Mais tranquilidade no cenário internacional pode ajudar a baixar expectativas de inflação e juros no Brasil, avalia o economista. O Boletim Focus desta segunda, que traz as expectativas do mercado financeiro para a economia, foi publicado com dados de antes do memorando. O documento aponta a inflação a 5,3% e Selic em 13,75% em 2026. Tem que ver depois as variáveis domésticas para que você tenha reduções na expectativa de inflação e com isso reduções também na taxa Selic, né? Acho que outra coisa interessante é que a economia brasileira é muito dependente da importação de fertilizantes, né? E o conflito estava ameaçando, gerando movimentos em preços nesse setor. E para a nossa economia é muito bom que seja normalizada essa produção. O memorando pelo fim dos conflitos no Irã, que deve ser assinado na sexta-feira, significa que as partes aceitam negociar sobre pontos que depois vão virar um acordo final. Uma segunda rodada de negociações pode levar 60 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Seja membro do nosso canal, veja primeiro as notícias, inscreva-se, marque o sininho para receber notificações. Nós estamos também em outras plataformas, mas aqui no YouTube nós temos 4 canais: Paracatu Rural, Mercado Agro, Paracatu Rural Cortes e Escola do Campo. Eu vou ficar esperando você, hein? Valeu! Em tempos difíceis é fácil nos sobrecarregarmos com a negatividade e com o medo. Quando as coisas fogem do nosso controle, a nossa mente cria cenários que nos paralisam. Mas você não precisa viver assim. Existe um guia para proteger a sua mente. A Bíblia, em Filipenses 4, verso 8, nos ensina a filtrar o que pensamos. Antes de você nutrir um pensamento, faça-se algumas perguntas. Isso é verdadeiro? Você deve focar na realidade, não nos boatos. É nobre e puro? Você deve escolher o que é digno, bom e honesto. É amável e admirável? Busque enxergar a beleza da vida. É excelente e digno de louvor? Pense nos planos e no cuidado de Deus por você. E se mesmo mudando seus pensamentos a situação continuar difícil, é aí que entra a fé. Você não foi criado para controlar o futuro. Essa é a função de Deus. Ele é onisciente e está no controle. E, acima de tudo, Ele vê você e está te protegendo mesmo quando você não consegue sentir. Nós não podemos controlar 100% dos nossos pensamentos o tempo todo, mas cada pequena vitória conta. Comece hoje a vencer essa guerra mental, assumindo o controle de um pensamento de cada vez. Confie em Deus. Guarde o seu coração. Deus te abençoe.